Olá, pessoal. Meu nome é Grazi, sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o CESP, né, em relação à prova da Anatel. Então, em relação à parte de língua portuguesa, o CESP é bem pontual, né? Então, quem tem feito prova aí sabe a repetição das questões de língua portuguesa. Então, não dá para, num raciocínio rápido, convidaram-me aqui para falar para vocês, assim, aqueles pontos mais importantes da prova do CESP. Não dá para a gente também responder as questões, mas dá para vocês prestarem atenção no que vocês vamos dizer assim, no que eu preciso ainda revisar em relação à prova. A prova está marcada para setembro, né? Então vocês vão ainda ter um tempinho aí para revisar. E aí vocês têm lá na parte de língua portuguesa, vocês têm tanto a parte de interpretação quanto a parte de aplicação do conhecimento gramatical. O CESP é uma banca que lida muito com a análise do texto, então é a gramática textual, é a gramática aplicada ao texto. Todas as informações têm marcação de linha, excetuando as questões de interpretação, que ele vai cobrar a análise do texto, né, se você leu corretamente a informação do texto, e fora isso, as questões de gramática, ele vai trabalhar reescritura, que é uma questão marcada hoje na prova do CESP, que ele vai pegar parte do texto e vai pedir você para reescrever, e nos processos de reescritura textual, que é uma informação que os candidatos sempre falam, pô, eu erro muito aquela questão. Então, a primeira dica vai ser sobre a questão da reescritura textual. Hoje, reescritura é paráfrase na própria língua. Você vai usar paráfrase, uma forma de reescrever um texto, mudando-se a estrutura dele, mas colocando a mesma informação original e não causando erro para a norma padrão. Para responder uma questão de reescritura, a primeira coisa que o candidato tem de ficar atento é em relação ao comando. Então, o comando da questão vai induzir, vai te dizer, não induzir, vai te dizer literalmente o que eles querem. Por exemplo, julgue o item em relação à reescritura das linhas 10 até a linha 12, por exemplo. Aí ele vai falar o que ele quer nessa reescritura. Então ele fala, mantém-se a correção gramatical se o trecho tal for reescrito. Então esse tipo de questão falou somente em relação, mantém-se a correção gramatical. Então fica muito atento ao comando, talvez com a relação do comando você nem precisa voltar ao texto. Então nesse tipo, por exemplo, que eu acabei de citar, você não precisaria voltar ao texto, você só precisaria marcar a informação, ler o trecho e observar se ele não possui erro gramatical. Então essa seria a relação da correção gramatical lá dentro do texto. Então essa vai ser a minha dica para vocês em 60 segundos, em 5 minutos, em um raciocínio rápido. Então questão de reescritura textual. Avalie agora, julgue o item, se ele mantém o sentido original, se ele está de acordo com a coerência e se ele está de acordo com a coesão. Nesse ponto, você precisa realmente voltar ao texto, só que a minha primeira dica é primeiro observar se o trecho não possui erro gramatical. Porque se o trecho possui um erro gramatical, você nem precisa voltar ao texto, né? Porque ele falou em relação ao sentido, ao erro, à coesão. Então, nesse caso, ele já apresenta um erro sintático. Então, se ele apresenta um erro sintático, você não precisa voltar ao texto para olhar o sentido. Então, fiquem muito atentos em relação à pergunta, né? O comando da questão. E aí, para você avaliar, então, existem 3 tipos de comandos. Aquele que cobra o sentido. Aí, nesse caso, eu preciso realmente da análise do texto, mas sempre avaliar o comando se tem sentido e correção. Aquele que cobra só correção, nesse caso, não precisa voltar ao texto. E aquele que vai lidar com o sentido e com a correção gramatical. Nesse caso, você vai avaliar a informação tanto de sentido quanto de correção. Então, primeiro, sempre avalie se não há no trecho um erro de correção gramatical, porque nesse caso já economiza a sua vida, certo? Então, essa seria uma noção rápida sobre o estilo de reescritura, como redigir e como responder à questão, porque no fundo você está redigindo uma nova redação, porque reescrever é falar de outra forma. Então, para reescrever o texto, você vai fazer uma nova redação para ele. Ficar atento aos principais pontos de reescritura. Troca de verbos no singular, o verbo está no singular, ele coloca o verbo no plural. Ficar atento à pontuação, porque ele muda muito, orações subordinadas adjetivas, explicativas no texto, na reescritura ele tira a vírgula e transforma em oração restritiva, isso altera o sentido. Ficar atento à troca de conjunções coordenativas, e com conjunções subordinativas, principalmente as conjunções que nós temos coordenativas, conjunções coordenativas, adversativas com as conjunções adverbiais concessivas. Elas
com certeza tem os mesmos sentidos. Se me perguntar qual o sentido da adversativa, oposição, qual o sentido da concessiva, também é de oposição. Só que a concessão, ela sempre realça a ideia mais fraca e a adversativa sempre realça a ideia mais forte. Então, por isso que elas não são intercambiáveis, né? Ficar atento também aos processos de colocação pronominal. E nesse ponto, eu acho que vale a pena vocês revisarem todas as conjunções. Tudo bem? Então, fiquem atentos a esses processos e, no mais, boa sorte para vocês.